Aqui, hoje nós iremos resolver alguns exercícios que têm a ver com a radiação do corpo negro. Mas antes disso, vou pedir para que deixem ficar o vosso like, compartilhem o canal e se inscrevam no canal. Bom, vamos aos exercícios. Bom, eu aqui selecionei alguns exercícios sobre a radiação do corpo negro. Bom, antes de iniciarmos com a resolução desses dois exercícios aí que eu escrevi os dados, devemos conhecer umas duas fórmulas fundamentais sobre a radiação do corpo negro. A primeira coisa que devemos saber é que o comprimento de onda é inversamente proporcional à temperatura. O que significa isso? Escrevendo, né? Estamos a dizer que o comprimento de onda é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quando o comprimento sobe, a temperatura deve descer. Quando o comprimento desce, ou seja, quando o comprimento diminui, a temperatura deve aumentar. É o que estamos a dizer. Isto aqui encontramos na lei de Wien. Na lei de Wien, onde nós temos que a constante de Wien é representada pela letra B. Onde temos que a constante de Wien é igual a 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin. Essa aqui é a constante de Wien. Mais um outro ponto sobre a lei de Boltzmann, onde nós temos que a intensidade é diretamente proporcional à temperatura quarta. Onde temos que a intensidade é diretamente proporcional à temperatura. Onde nós vamos encontrar que a constante de Wien, né? Não, desculpe, a constante de Boltzmann, né? Constante de Boltzmann sabemos que é representado por esta pequena sigla ou letra por aí, que dissemos que é igual, isto aqui, é igual a 5,7 vezes 10 elevado a menos 8 metros quadrados assim. Essa aqui é a constante de Boltzmann. Ok, deixando isso, né? Vamos aqui aos nossos exercícios. Temos aqui o primeiro exercício, só não quis ler aquilo, apenas extrair os dados, né? Mas aqui nos dão a temperatura, nos dão a constante de Wien e nos pedem o comprimento máximo. Nos pedem o comprimento máximo. Ou seja, aqui nós devemos calcular o comprimento de onda máximo. Nós sabemos que o comprimento de onda máximo, vamos aqui na resolução, sabemos que o comprimento de onda máximo, como nós já dissemos que o comprimento é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, aqui nós diremos que o comprimento será igual à constante de Wien sobre a temperatura. Os dados já nos deram aqui, é só substituir. Vamos já a isso. Teremos aqui o comprimento máximo, comprimento de onda máximo. A constante de Wien já nos deram, é de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin. A temperatura, aqui temos temperatura que equivale a 1000 Kelvin. Aí, para facilitar melhor o nosso cálculo, nós o que faremos? Vamos
transformar esse 1000 em um número científico. É muito simples, todos nós sabemos fazer isso. Será 1 vezes o 10 elevado ao quanto? A 3. O 3 vem desses 3 zeros aqui. Então, Kelvin. Vamos cortar o Kelvin com o Kelvin. Ficamos apenas com o metro. O comprimento de onda máximo será igual a quanto? 3 dividido por 1 dá 3. Vezes 10. Esse 3 aqui, como sabemos, é a regra. Quando passa para o numerador, fica... Aqui está positivo, passa para o numerador, né? Vai ficar negativo. Teremos menos 3, menos 3, menos 6. Teremos 3 vezes 10 elevado a menos 6 metros, o que ficou aqui. Ou seja, no primeiro exercício, que é este aqui, onde nos pedem para que achemos o comprimento de onda máximo, é este aqui. Muito simples. Muito simples. Então, deixem aí ficar o vosso like, compartilhem o canal, para que todos nós fiquemos felizes. Agora, vamos para este outro exercício aqui. Este exercício aqui nos pedem para calcularmos. O que é que nos pedem para calcular? Nos pedem para calcular a razão da intensidade 1 sobre a intensidade 2. Aí querem a razão disto. Os dados que nos foi fornecido foram esses aqui. Temos a temperatura 1 e temperatura 2. Nós devemos saber que a intensidade é igual a constante de Wien vezes a temperatura a quarta. É como nós dissemos, a intensidade é diretamente proporcional à temperatura a quarta. Bom, vamos a isso. Vamos aos cálculos. Então aqui querem a razão. Então vamos dizer que a razão da intensidade 1 sobre a intensidade 2 será igual, como nós dissemos, a intensidade é constante de Wien vezes a temperatura a quarta. Essa temperatura aqui será a temperatura 1. Porque aqui temos a temperatura 1. Então, sobre, aqui, intensidade é constante de Wien vezes a temperatura a quarta, que é a temperatura 2. Simples. Aqui vamos simplificar esta constante e esta constante. Ficaremos apenas com temperatura 1 e temperatura 2 a quarta. Aqui já é cálculo, brincadeira de crianças isto. Então ficaremos apenas com a intensidade 1 sobre a intensidade 2, sendo aqui igual. Temos temperatura 1, temperatura 2, tudo elevado a 4. Então o que faremos? Vamos pegar a temperatura 1, que é de 1440, dividir por 288. E tudo isto elevado a 4. Então vamos dizer intensidade 1 sobre a intensidade 2 será igual aqui 1440 dividido por 288. Isso aí eu já havia feito, mas podem usar a calculadora. Isso aqui vai dar 5. 5 elevado a 4. 5 elevado a 4, sabemos, não é? Que é multiplicar o 5 4 vezes. No final disso tudo será igual. Intensidade 1, intensidade 2 será igual aqui a 625. É isso. Intensidade 625 por metros Kelvin a quarta. Bom, é isto. Bora para mais alguns exercícios. Bom, continuando, temos aqui mais 2 exercícios. Meio diferentes, né? É como se fosse o inverso dos exercícios anteriores. Mas antes disso, deixem ficar o vosso like aí. Eu volto a insistir, deixem ficar o vosso like aí e se inscrevam no canal. Bom, para este exercício aqui, nos pedem para que calculemos a temperatura. Nós vimos que nos exercícios anteriores pediram-nos para que calculássemos
o comprimento de onda máxima, mas aqui é o inverso, querem que calculemos a temperatura. Antes disso, qual é a forma que iremos usar? É simples. Primeiro nós sabemos que o comprimento de onda máximo é igual à constante de Wien sobre a temperatura. E nós dissemos que o comprimento de onda máximo é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, aqui estamos a considerar que a temperatura, o comprimento vezes a temperatura é igual à constante de Wien. E aqui nos pedem para que achemos a temperatura. Então, vamos dizer que a temperatura será igual aqui à constante de Wien. O comprimento está aqui a multiplicar, passa a dividir. Simples. A fórmula é esta. Os dados já nos foram, temos o comprimento de onda máximo e temos a constante de Wien. Então, vamos a isso. Teremos aqui temperatura será igual à constante de Wien, que é de 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin, né? O comprimento de onda máximo é de 5,8. Notem que aqui o comprimento de onda foi dado em nanômetros. Nós devemos transformar esse comprimento de onda em metros. Sabemos que nano é igual a 10 elevado a menos 9. Então, vamos dizer que aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Então, teremos temperatura será igual aqui 2,9, 5,8. Aqui o que vamos fazer? Vamos multiplicar isto por 10. Então vamos ter 0,0. Multiplicamos isto por 10, vai ficar 29, dividir por 58. No final isso vai dar 0,5 vezes 10. O menos 9 passa para ficar positivo. Fica menos 3 mais 9. Vai dar 6. Cortamos o metros com metros, fica Kelvin. O exercício está assim, né? Ainda podemos mudar isto. Então, podemos ter temperatura. Podemos dizer que isto aqui, vamos dizer 5 vezes 10 elevado a 5 Kelvin. Ok. Está aqui. A temperatura é de 5 vezes 10 elevado a 5 Kelvin. Vamos para o outro exercício. O último, né? Neste caso. Este exercício aqui nos pede para que achemos a razão do comprimento 1 sobre o comprimento 2, que é a razão, né? É divisão. Nos deram a temperatura. Nós sabemos que o comprimento de onda é constante de Wien sobre a temperatura. Então, vamos calcular, vamos dizer que o comprimento 1 sobre o comprimento 2 será igual, traço de fração. O comprimento de onda é constante de Wien sobre a temperatura. Aqui faremos mesmo, constante de Wien sobre a temperatura. No final teremos comprimento de onda 1, comprimento de onda 2. Aqui vamos fazer, mantemos a primeira fração, invertemos a segunda. No final ficaremos com constante de Wien sobre a temperatura vezes a temperatura sobre a constante de Wien. Simplificamos. Temperatura 1, temperatura 2. Temperatura 1, temperatura 2, né? Então ficaremos com o comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2, ficaremos aqui com temperatura 2 sobre a temperatura 1. Então ficaremos aqui com temperatura 2, dizem que é de 4.200 Kelvin. E a temperatura 1 é de 2.100 Kelvin.
Então, comprimento 1 sobre comprimento 2 será igual a quanto? Vamos cortar isso, cortamos isso, cortamos isso, cortamos isso. 42 dividido por 21, isso dá 2. Kelvin vezes Kelvin dá metros. Então, é isto. Comprimento, a razão está aqui. É de 2 metros. Bom, o vídeo termina por aqui. Este é o canal Super Dicas do Agostinho. Se inscreva no canal e deixe ficar aí o vosso like. Fui!